Cara, e por fim, não menos importante, aliás, muito importante, né? A gente tem os fenômenos ondulatórios, que são os 5. Reflexão, refração, difração, polarização e interferência. Esses 5 fenômenos ondulatórios são extremamente importantes para a gente. Então, vamos dar uma olhadinha em cada um pouquinho devagar. Reflexão. Reflexão é simples, né? Um cara que já viu um pouquinho de ótica está muito acostumado a lidar com problemas que envolvem reflexão. Eu tenho aqui, por exemplo, um espelho. E eu tenho luz, não esquece que luz é uma onda, que bate no espelho e volta. Beleza? Galera, isso ocorre da mesma forma para qualquer onda. Qualquer onda reflete numa determinada superfície. E todas elas obedecem a essa lei de reflexão. Que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Em relação a uma reta que é perpendicular à superfície, que a gente chama de reta normal lá na aula de ótica. Certo? O que é importante salientar aqui? É importante salientar que na reflexão não ocorre mudança no meio em que a onda se propaga. Por exemplo, a luz está vindo pelo ar, bate no espelho e volta no ar. Bom, se não muda o meio, na reflexão não ocorre mudança na frequência. Zé, que essa nunca ocorre, né? Isso, frequência nunca muda. A gente nunca mexe na frequência. Mas como não muda o meio, a gente acabou de ver, também não muda a velocidade dessa onda. E se a equação geral das ondas é V igual a comprimento de onda vezes frequência, o comprimento de onda também não muda, também permanece constante na reflexão. Então na reflexão não se muda nada. Algumas reflexões importantes. Primeiro, de ondas sonoras. Quando uma onda sonora bate no obstáculo e volta, a gente pode ou não perceber a diferença entre o som emitido e o som recebido no nosso ouvido. Por exemplo, estou falando aqui, né? Tem uma parede ali na minha frente. A minha voz, o som que eu emiti bate na parede e retorna ao meu ouvido, certo? O nosso cérebro, para não deixar a gente louco, ele junta esses dois sons e manda uma informação só, para a gente não pirar, ouvir vários sons a cada milésimo de segundo de intervalo de diferença diferentes. Mas se esse som emitido levar muito tempo para bater e voltar, o nosso cérebro ele capta isso como sendo dois sons diferentes, o que a gente chama de eco. Já viu isso, né? O cara está lá perto de umas montanhas, fala alô, 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 isso, eco, né? Ou numa sala vazia, às vezes rola um eco, né? Porque o som bate, 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 até que volta para o ouvido e o nosso cérebro capta a diferença entre o som emitido e o som recebido. A gente chama isso de eco. Isso ocorre se o som levar, né, no caso do som, para ter eco, anota aí no teu caderno como lembrete, para ter eco, tem que ter um intervalo de tempo igual ou maior do que 0,1 segundos entre o som emitido e o som refletido, né? E o som recebido. Cara, como a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, isso significa, ó, se eu multiplicar por 0,1, 340, né? Não esquece, lá na cinemática ainda, distância igual a velocidade vezes tempo. Se eu multiplicar 340 vezes 0,1, significa que o som terá que ter percorrido uma distância pelo menos um pouco superior a 34 metros para a gente ouvir o eco. Se for uma única parede, uma parede que o som bate e volta, essa parede tem que estar no mínimo a metade da distância, porque esses 34 metros é a distância de ida mais a distância de volta. Então a parede teria que estar a 17 metros. Nessas salas vazias, não esquece, né? Porque o som bate, depois bate, depois bate, depois bate, bate, bate numa parede, bate no teto, bate no chão, na outra parede, daí puf, daí volta, mas somando tudo tem que dar isso quanto? 34 metros. Segundo fenômeno importante é refração, né? A refração vai ser exatamente, ó, a mudança de meio de propagação da onda. Imagina que eu tenho uma superfície aqui que divide ar e água. Você já sabe, por experiência, né, que a luz se propaga tanto no ar quanto na água. Então uma onda luminosa vem pelo ar, né? Aqui está a onda, seus morrinhos, tá? E muda o meio que ela se propaga, passa do ar para a água. Onda sonora também, né? Dentro d'água a gente consegue escutar um barulho fora, ou fora d'água, um barulho de dentro d'água. Então as ondas têm essa capacidade de mudar o meio em que elas se propagam. A onda do mar, ela passa de uma região mais funda para uma região mais rasa, mudou o meio que ela se propaga. Não precisa necessariamente mudar a matéria do que é feito o meio, mas tem que mudar as características do meio. A onda numa corda, a gente acabou de ver, né, que a velocidade de uma onda da corda depende da densidade linear da corda. Então se eu pegar uma corda mais grossa, mais fina, tal, isso causa uma mudança no meio de propagação da onda na corda. Se muda o meio, ocorre um fenômeno chamado de refração. Galera, o que caracteriza a refração? Primeiro, né, a frequência não muda.
porque frequência nunca muda. Se eu tiver aqui uma lâmpada vermelha e olhar essa lâmpada de dentro da água, eu vou ver ela vermelha, porque a luz não muda a frequência. Continua sendo vermelho, ó, quando passa do ar para a água. Viu, Galo? Quem estava com saudade? Agora, como ocorre mudança no meio de propagação, bom, a gente vai ter uma mudança de quê? Perfeito, mudança de velocidade da onda. Mudança de velocidade, a velocidade muda. E por isso que lá na ótica vai aparecer esse desvio. Porque ocorre uma mudança de velocidade da onda quando ela muda o meio que ela se propaga. Quando a onda do mar passa de uma região mais funda para uma região mais rasa, a velocidade da onda diminui. E ela, já falei, se amontoa. E se a equação é V igual a lambda vezes F, bom, esse não muda. Então, para mudar esse, tem que mudar esse. Então, ocorre também mudança no comprimento de onda. Ok? Então, ó, na reflexão não muda nada, mas na refração ocorre mudança de velocidade e, consequentemente, mudança no comprimento de onda. Na reflexão, a onda simplesmente bate e volta. Na refração, a onda atravessa a superfície de separação. Ela muda o meio de propagação. Galera, temos ainda mais dois fenômenos que são difração e interferência, né? Até os dois estão ligados, principalmente na parte experimental. A difração, ó, é a capacidade que a onda tem de transpor um obstáculo. Por exemplo, né? Imagina aqui, ó, tá o Zeca, tal, aqui tem um prédiozão, não, um murão, e aqui tá o Danny Boy. Daí o Zeca dá um berrão aqui, né? Se o Zeca der um berrão aqui, o Danny Boy pode escutar? Pode, né? Então o Zeca dá um berrão e o som se abre aqui, ó. Mas depois de passar por essa borda do prédio, ele se abre de novo, ok? Se a partir daqui, né, imagina aqui, ó, o som só fosse para cima e ele não viesse de novo para baixo, o Danny Boy não ia escutar essa onda sonora que eu emiti. Então o som conseguiu transpor esse obstáculo que era o prédio. Essa capacidade de transpor o obstáculo a gente chama de difração. Cara, percebe, o som aqui se propagava no ar e aqui se propagava no ar, né? Então, ó, não muda o meio de propagação, tá? O meio de propagação. Certo? Então, na difração, ó, a frequência não muda, nunca muda, eu sempre ponho para fixar isso. Também não muda a velocidade, porque não muda o meio. Então, também não muda o comprimento de onda, porque depende da velocidade. Ok? Então, na difração não ocorre nenhuma mudança nas características da onda. A difração é só isso, a capacidade dela transpor obstáculo. Ou, um caso muito comum, né? Imagina que eu tenho uma barreira aqui com um buraquinho, ó, e eu tenho aqui uma onda vindo. Quando a onda chegar nesse buraquinho aqui, ó, parte dela vai ser refletida, porque vai bater na barreira, mas essa parte que passou pelo buraquinho, ela vai abrir. A gente vê isso no mar, em quebra-mares. Então a onda consegue ir para trás do obstáculo. Essa capacidade dela transpor obstáculo a gente chama de difração. Isso aqui, ó, ocorre em muitos experimentos na física relacionado a partículas pequenas, né, que às vezes tem comportamento ondulatório, e a luz. Tá? A difração ela é mais efetiva, mais eficiente, se esse buraco aqui, ó, tiver um tamanho próximo ao comprimento de onda da onda que está difratando. Então, por exemplo, ó, se você começar a fechar o olho ali, ó, e olhar para uma lâmpada, chega uma hora que você vê tudo espalhado, né? Aquela luz ali está difratando, espalhando. Mas só quando tu consegue fechar o buraquinho, né? Até um tamanho próximo ao comprimento de onda da luz. Ok? Aquela interferência. Interferência é um fenômeno tipicamente ondulatório. Só a onda faz isso. Se eu quero saber se alguma coisa é onda ou não, eu posso fazer uma experiência para ver se ocorre interferência. Se ocorrer interferência, é uma onda. Partícula não interfere uma na outra. Bom, o que é interferência? Interferência é um negócio bem simples de entender. Imagina que eu tenho uma corda em que eu gero um pulso para baixo e do outro lado um pulso para cima. Bom, como é que é o esquema de propagação da onda nessa corda? A gente sabe o seguinte, quando a gente puxa a corda para cima, aquele átomo que estava perto da minha mão puxa o da frente para cima, que puxa o outro para cima, que puxa o outro para cima, e os átomos vão subindo e a onda vai caminhando. Então, quando esses dois pulsos se encontrarem, eu vou ter um puxão para cima, um puxão para baixo. O que vai acontecer? Uma interferência. E nesse caso, como as fases, o que são fases, Zeca? Fases são a crista e o vale. Mesma fase significa que ou os dois são crista ou os dois são vales. Fases opostas, um é crista, o outro é vale. Ok? Como as duas estão em fases opostas, quando as duas se encontrarem, elas vão se aniquilar. E depois cada uma vai seguir o seu caminho. Ok? Nesse momento aqui de aniquilação,
ocorre uma interferência, e nesse caso uma interferência destrutiva total, porque uma destrói a outra. Depois cada uma segue seu caminho, mas no momento do encontro ocorre uma interferência, beleza? Claro que se elas estiverem na mesma fase, eu tenho a soma de um empurrão para cima, daí ocorre uma interferência também, só que daí não é destrutiva, daí é uma interferência construtiva. Galera, e por último aqui, ó, polarização. Polarizar uma onda é escolher uma única direção de vibração para ela. Como assim, Zeca? Ó, o exemplo mais simples que tem uma corda. Imagina aqui, ó. Que eu tenho uma madeira, e essa madeira aqui, ó, tem uma fenda, ok? Uma fenda. Essa fenda aqui, ó, ela é atravessada por uma corda. Tem uma cordinha aqui, né? Que atravessa essa fenda na madeira, tá? Essa fenda aqui é uma fenda vertical, tá vendo? E vamos supor que essa fenda fosse exatamente da mesma grossura da corda. Cara, se eu produzir nessa corda uma onda que vibra na vertical, ela passa pela fenda? Certamente sim, né? Porque a fenda, ó, nem sente a presença dessa onda. Agora, se eu produzir nessa onda, nessa corda, uma onda em que a vibração é horizontal, se eu balançar a corda assim, ó, para um lado e para o outro, quando essa vibração horizontal chegar na fenda, ela passa? Não passa, beleza? Essa fenda seleciona aqui, ó, uma única direção de vibração possível. Ela só deixa passar ondas que vibram na vertical. Então, essa minha fenda aqui, esse meu bloco de madeira com corte no meio, é um polarizador. Ele seleciona uma direção de vibração. Polarizar é isso. Tem várias direções de vibrações possíveis para essa corda aqui, ó, vertical, inclinado, horizontal, e ele só deixa passar o que vibra na vertical. O que vibra inclinado, horizontal, ele não deixa. Beleza? O inclinado, ele deixa passar a componente, né? Cara, isso aqui é uma coisa importante, ó, principalmente se tratando de luz, tá? Tá em moda e é um negócio que aparece muito. São os óculos que polarizam a luz. Por exemplo, a luz do sol vibra em todas as direções. Então, eu tenho uma luz vinda do sol que vibra na vertical, um outro na horizontal, um outro inclinado. Então, eu tenho várias direções aqui, ó, em que vibram a luz que vem do sol. Eu tenho um óculos que polariza essa luz, só deixa passar uma única direção de vibração. Então, vem um monte de luz, mas só um feixe que passa, só aquele que vibra, por exemplo, na vertical. Então esse meu óculos, ele diminui a intensidade de luz que chega nos meus olhos, que é o que a gente chama popularmente de óculos escuros, ok? Cinema 3D, isso está em moda, né? Cinema 3D vai ter ali, ó, duas lentes, uma para cada olho. Uma com uma polarização vertical, uma com uma polarização horizontal. Do cinema saem, na verdade, duas imagens. Uma imagem com ondas vibrando na vertical e uma imagem com ondas vibrando na horizontal. Quando elas chegam no meu óculos, os óculos, eles selecionam. Opa, por aqui só passa as vertical, por aqui só passa as horizontais. Ok? E daí, cada olho recebe uma imagem levemente diferente e o nosso cérebro decodifica isso como sendo algo em 3 dimensões. Então, polarização é uma coisa que de vez em quando vai ter uma perguntinha, tá? Uma coisa importante. Se for uma onda longitudinal, dá de polarizar? Aquela que vibra para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás e atravessa uma fenda? Não dá. Só dá de polarizar onda transversal. Anota aí no teu caderno. Só é possível polarizar ondas transversais. Isso quer dizer que todas as ondas eletromagnéticas podem ser polarizadas. O que significa também que o som não pode ser polarizado, porque som é uma onda longitudinal. Então põe essas duas observações. Luz pode ser polarizado, som não pode ser polarizado. Não esquece, luz é uma onda eletromagnética. Ok? Cara, mete bronca nos exercícios aí para deixar esse conteúdo afiado. Abraço.